E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Nesse dia, Jesus celebrava aqui a Páscoa, e ali ele cumpriu o ritual que os israelitas sempre fizeram, desde quando foi instituída a Páscoa. No livro de Lucas 22, 15 ao 20, fala assim: Disse-lhe Jesus: Desejei muito comer esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. A Páscoa foi instituída, se você ler no livro de Levítico 23, ali foi instituída a Páscoa. Eu vou ler para você apenas um pouco. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe as solenidades do Senhor, que convocareis, serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. A Páscoa nos fala e nos lembra de libertação, de salvação, de vida e resgate. Ali chega um momento em que os discípulos estavam procurando um lugar para celebrar a Páscoa, e lá eles encontram o cenáculo e fazem ali a Santa Ceia. Eles preparam ali a ceia para eles naquele dia. Na época de Jesus, tudo tinha uma ordem, uma hora a ser realizado, ou seja, uma ordem da Páscoa. Tudo ali era certinho, a hora, a organização, tudo. E ali dentro da Páscoa, ali da mesa, eles tinham também uma ordem quanto aos elementos. Existiam ali 4 cálices, 3 pães e ervas amargas. Eu vou falar hoje um pouco mais sobre os 4 cálices. Era citado assim o cálice da santificação, o cálice do louvor, o cálice da redenção e o cálice da aceitação. O mesmo cálice que nos fala em Lucas era repartido para todos, cada um tomava um pouco. Por que 4 cálices? Porque, por exemplo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 6, versículo 6, nos fala assim: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e vos tomarei por meu povo. Aqui neste capítulo aqui do livro de Êxodo, o Senhor já estava mostrando que seria Jesus de braços estendidos ali, que resgataria o seu povo. Não somente os israelitas, mas todos aqueles que o aceitassem como Salvador. Aqui nesse simples versículo ele nos fala: vos tirarei das cargas, vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido. O Senhor nos resgatou de toda a servidão do pecado e nos tomou como seu povo. Glórias ao nome do Senhor. Aqui o primeiro cálice era o cálice da santificação. O cálice da santificação, eu vou falar um pouco sobre como os israelitas faziam, e por isso você vai entender por que Jesus também celebrou da mesma maneira. Em primeiro lugar, o primeiro cálice da santificação, o chefe da casa, ele levanta o cálice, toma do cálice, levanta e dá graça. Jesus também toma o cálice, abençoa e dá graça. O primeiro cálice é repartido e diz: tomai e bebei. E em seguida o segundo cálice, onde o chefe da família vai, levanta e abençoa o cálice e conta a história para seus filhos. E ninguém toma esse vinho. Primeiro é contado o que aconteceu e ali é colocado as crianças para ouvirem. Eles têm também o direito de fazerem 4 perguntas referente aos elementos da ceia. E teria que ser sobre o sacrifício do cordeiro, as ervas amargas. Eles teriam que explicar tudo direitinho ali.
A criança tinha que saber que sem o sangue não teria livramento. E quando o anjo da morte viu o sangue sobre os umbrais das portas, ele passou por cima. E ali também tinha as ervas amargas. Essas ervas eram para lembrar dos 400 anos do povo, o quanto o povo sofreu ali como escravo. Porque o pão, e também tinha o pão sem fermento, ou seja, ter uma vida sem pecado. Jesus é o nosso pão. Jesus é o pão da vida. Em João 6,35 nos fala: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O nosso Jesus, ele próprio se declarou como o pão da vida. Depois disso, o líder levanta para que todos cantem a primeira parte, que é o louvor, que eles chamam de Halel. Esse louvor é tirado do Salmo 113 e do Salmo 114. E ali depois de cantarem todos também, aí vem o segundo cálice e louvam a Deus pelo livramento das pragas do Egito, principalmente a última, a morte dos primogênitos. A ceia de Jesus explica: esse é o meu corpo, tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. E é aqui que ele explica que a Páscoa não diz respeito só à escravidão do povo no Egito, mas também sobre a libertação de toda a opressão do inimigo, do pecado, porque ele veio para matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então Jesus estava dizendo para fazer isso em memória, para lembrar do seu sacrifício, assim como os hebreus faziam. Jesus é o pão sem fermento, ele é o cordeiro, ele é o cordeiro sacrificado em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando vem o cálice, o primeiro cálice da santificação, nos faz enxergar onde está a verdadeira liberdade. Que não sejamos escravos do pecado, mas sejamos livres, como diz as Escrituras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus separa o povo de Israel como nação para servi-lo. E uma nação não pode servi-lo ao Senhor sendo escrava. Aqui está a figura do Messias, que nos liberta do jugo do pecado, para que nós possamos servir ao nosso Deus. E agora vem o segundo cálice, que é o cálice do louvor. No livro de Gênesis 6, versículo 6, nos fala: eu vos libertarei da escravidão. Qualquer pessoa que é libertada de uma escravidão, essa pessoa, a primeira coisa que ela faz é louvar, é celebrar, é dar graças ao Senhor. Por isso, o cálice do louvor. E o terceiro cálice é o cálice da redenção. Também ainda em Êxodo 6, no versículo 6, também fala que Deus nos redime. A principal ideia do livro de Êxodo é redenção. Tanto que o seu nome em hebraico, o nome do livro Êxodo em hebraico é Shemot. Shemot nos dá um nome, nos significa nome, uma identidade. E se eu sou redimida, eu tenho que saber quem eu sou e não o que dizem que eu sou. O sangue que nos redime é o sangue de Cristo. Redimir é quando algo que foi pago por um preço muito alto, um preço que somente por nossa vida, no caso da nossa vida, um preço que somente Jesus poderia pagar. Outro dia eu vi uma pergunta de um homem e ele falava assim: mas por que Jesus teve que fazer todo esse sacrifício? Não teria sido mais fácil se ele tivesse feito outra coisa? Mas por que tanto sacrifício, ter que morrer por tanta gente? Porque somente o sangue de Cristo nos liberta e nos purifica de todo o pecado. Porque somente através do sangue é que nós somos livres. Um preço que ninguém mais pôde pagar, nem por mim, nem por você. Mas somente Ele, Jesus, pôde fazer isso. E o quarto cálice é o cálice da aceitação. Êxodo 6:7 fala assim: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus aceita o povo e o povo se coloca na condição de ser aceito. Os dois cálices citados em Lucas, redenção e aceitação. E tomando o cálice, havendo dado graças, repartiu e disse: tomai-o e reparti.
primeira redenção. Então tomavam no mesmo cálice, de boca em boca. Toma e reparte, porque somos da mesma família, então todos podiam tomar. É como se o Senhor Jesus estivesse falando isso. Se nós todos somos da mesma família, então todos podemos também, em comunhão, dividir o cálice. O cálice da aceitação. Aí o Senhor Jesus fala no verso 20: semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Quando Deus aceita eles se colocam na condição de ser aceito, eles se lembram do Cordeiro Pascual. E o sangue do Cordeiro foi derramado. Então esse último cálice, antes de beber, eles derramavam um pouco desse vinho no chão, lembrando do sangue do Cordeiro. E por isso Jesus disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Porque de fato eles faziam isso mesmo. Eles faziam isso simbolizando ali o sangue de Jesus. Ali na mesa também existiam os pães e as ervas amargas. O pão que colocavam ali naquela mesa era um pão que era diferente de todos os outros. Esse pão era um pão quadrado, cheio de furinhos e de ranhuras, e lembra um pão como se fosse esmiuçado, esmagado. Esse pão lembra o Messias vindo. Eles lembram o sofrimento do Messias na sua primeira vinda. Ali, um desses 3 pães, era colocado 3 pães, que era chamado pão de Abraão, o pão de Isaac e o pão de Jacó. Ali um desses 3 pães é retirado do saquinho, partem no meio, levantam para o alto e parte. Uma parte eles embrulham e escondem. Ali depois dão um presente para a criança que encontrar. Lucas 22:19 fala: e tomando o pão, havendo dado graças, disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Mostrando que esse pão furado com ranhuras, ele estava dizendo: eu sou o servo sofredor. Ele estava falando ali: eu sou o Senhor, sou eu que venho para sofrer por todos vocês ali naquela cruz, mostrando que esse pão era o próprio Jesus. A segunda parte é enrolada em pano e guardado para depois ser encontrado. Jesus é o pão da vida, Jesus é o nosso Senhor. E como ele diz em sua palavra: quem comer deste pão jamais terá fome, e quem beber deste vinho jamais terá sede. Jesus, ele se coloca ali para que todos nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Jesus se colocou ali, se doando ali naquela cruz por mim e por você. Vou ficando até aqui, aguardo você no próximo vídeo, teremos o nosso próximo encontro.